Janeiro Branco é mês de saúde mental, de destaque maior, vamos dizer assim, para a saúde mental. Mas muitas vezes a gente negligencia a saúde mental de filhos, de sobrinhos, de crianças, de adolescentes que a gente tem aquele contato, né? Ignora muitas vezes os sinais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, a saúde mental dos pequenos e dos maiorzinhos, né? Com a Liane Moura e também com a Thaís, que está aqui junto com a gente. A Liane é terapeuta e a Thaís é psicóloga e elas vão dar esse enfoque aqui hoje junto conosco. Eu espero que você, né, preste bem atenção, porque é um assunto que a gente precisa abordar nas mídias, sejam elas tradicionais ou não. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Pois é, um assunto muito interessante, que causa muito medo também para pais, para as mães, para os tutores, né, responsáveis. E como é que a gente pode começar falando de saúde mental para crianças e adolescentes? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Fico grata, né, por perceber que você abriu esse espaço aqui ao longo dessa semana e acredito que ao longo do mês também, sim, né? Para que nós possamos falar muito abertamente e, claro, né, para todas as pessoas que estão em casa. Acredito que o público hoje, né, esteja muito voltado nas questões da mãe, do pai. E hoje aqui a gente vai direcionar o nosso olhar, né, para essa saúde mental, onde envolve o público infanto-juvenil, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes. E é um público que muitas vezes, como a Liane estava falando aqui em off, que a gente não quer ver os sinais ou está vendo os sinais, mas finge que não vê, por medo, por insegurança, por achar que aquilo ali não pode acontecer com quem a gente ama. Exatamente. E aí é onde está o perigo. Isso. Né? Aí, pegando o gancho aí do que Thaís falou, né, agradecer, porque a gente foca muito assim no adulto, né? Até o meu número de clientes, o maior número de clientes são os adultos. Né? E essa semana uma mãe me procurou, eu fiquei muito feliz, pedindo atendimento para um filho que vai fazer vestibular. E ela observou que são esses sinais que a gente costuma ignorar, meio assim, que a criança tá com birra, tá com medo de dormir sozinha, tá com medo do escuro, não quer sair de casa ou tá focando muito em uma coisa só. E o jovem dela vai prestar vestibular. E ela disse que notou as pernas dele. Tremendo. Puxando. Aí ela disse que deu aquele toque. Ele está tomando muito café, tomando estimulante para estudar. Aí ela me procurou. Aí onde entra a terapia floral, né? Que a terapia floral é uma terapia de cura, de equilíbrio emocional. Então, totalmente voltada para esse universo da saúde mental, né? Junto com acompanhamento psicológico, eu acho assim que é um casamento perfeito. Então, ele já está fazendo o tratamento psicológico e ela me procurou para ver se tinha alguma coisa que substituísse a ansiedade dele, ao invés de ele estar tomando café. Eu digo, só tem, né? Porque eu sempre falo, às vezes que eu venho aqui, que tem floral para tudo. Tem floral para focar, para você ficar mais calmo, para acelerar o aprendizado. Então, assim, eu fiquei bem feliz, né? E aí o nosso intuito hoje é justamente isso, né? Abrir novas possibilidades, né? Para as mães e para os pais, no contexto geral, e entender que há uma abertura e uma gama gigantesca de terapias, né, alternativas, e aí entra a questão da terapia floral. E a nossa parceria hoje, nossa junta aqui, é justamente isso, propor esse olhar novo de quanto é importante no dia a dia os pais, né, tá ali vivenciando, prestando atenção, né, nos sinais. Olha só como essa mãe ela foi sábia e percebeu que o filho a gente está no início do ano. E ele já está nesse sofrimento, né, nessa ansiedade, já está acumulando tudo isso agora. Então, é muito importante, eu costumo dizer que o meu trabalho, o meu público, um dos meus públicos também é o infanto-juvenil, e aí eu digo a todas as mães e os pais que eu atendo, né, eu falo que é uma parceria, um conjunto. Eu nunca vou atender somente a criança, somente a adolescente. Tem que ser a família. Tem que ser essa parceria, e essa parceria tem que ser muito forte, né, porque é a partir do olhar deles, dos pais, que aí eles vão me direcionar e vão passar todas as informações para que a gente possa estar, a cada sessão, tendo um manejo diferente
diferentes informações para que a gente possa, ao longo de cada sessão, administrar melhor e entender melhor cada caso. Thaís, como é que a gente percebe, né, e com que idade a gente pode perceber isso, que os nossos filhos, enfim, as crianças e adolescentes próximos, porque eu acho que adolescente ele mostra mais, embora ele se esconda mais. Isso. Mas criança é mais complicado, né? Ali a gente está, vamos dizer assim, percebendo ou querendo ver algo que comumente a gente não escuta muito falar. Por exemplo, a criança começa no período escolar ou já está no período escolar e começa a se retrair. Quais são esses sinais que a gente pode perceber que a criança está precisando desse acompanhamento profissional? Na verdade, a gente entende que as crianças, e principalmente as pequenininhas, né? Eu atendo crianças a partir de 2 anos e meio, eu tenho já, né? E aí é uma crescente constante. Né? Essas crianças, quanto mais novinhas, vamos dizer assim, elas vêm, as mães já procuram atendimento justamente por começar a perceber essas questões. E muitas das vezes não tem a questão do verbal, né? Elas não verbalizam. E aí fica muito mais difícil, né? Porque adolescente não, o adolescente já chega, já fala, às vezes já consegue comunicar para a mãe o que está passando, né? Já a criancinha pequena, e se for bem pequena, fica mais difícil. Então é esse olhar, justamente esse olhar que a mãe e o pai precisam ter para começar a perceber quais são os comportamentos diferentes que esse filho ou essa filha está apresentando. Buscar as informações na escola é importantíssimo, né? Muitas das vezes a gente deixa um pouquinho de lado essas informações, mas é muito importante a gente encontrar com a professora, buscar saber como é que está a convivência social dele, né? A questão que, no cunho da educação também, como é que está o desenvolvimento, né? Então, esse olhar tem que ser no modo geral e é muito característica de, vamos dizer assim, de demandas diferentes, né? De repente, hoje em dia, crianças com 5, 6 anos já tem um transtorno de ansiedade, né? Às vezes, a gente tem que investigar para não saber se em casa ou a mãe ou o pai também já tem esse transtorno, de alguma forma, ou alguém que vivencia com essa criança. Então, eu digo que não tem um passo a passo certo, mas sim um olhar cuidadoso, cauteloso, né, desses pais, para poder interpretar o que eles sentem, né? Eles conseguem perceber a mudança no comportamento, nas atitudes, às vezes no falar também, no pensar. Então, é a partir daí, quando a gente começa a perceber que algo meio que está fugindo um pouquinho, saindo um pouquinho daquilo que aparentemente era normal, era sadio e tranquilo, é aí onde a gente procura, né, esses profissionais, a psicologia, a terapia como forma geral, e aqui entra, né, a gente justamente veio hoje nós dois para justamente focar na terapia floral, que é uma alternativa, né, riquíssima, e a Aline pode falar mais. Complementar, né, uma terapia floral, ela é uma terapia complementar, ela não vai substituir um tratamento médico, mas ela vai complementar. Um tratamento psicológico para uma criança junto com a terapia floral é excelente. Por quê? Porque a terapia floral ela não tem contraindicação e ela não tem efeito colateral nenhum. E nas crianças ela age mais rápido, né? Porque a criança ela não vai se pegar assim nas crenças que os adultos já têm. Então, o floral ele vai fazer o trabalho dele. Eu posso usar o floral antes de começar o tratamento? Você pode usar o floral assim que você nasceu. A criança é bebezinho, né? Tem um floral emergencial. Se ela chorar muito, inclusive eu tenho uma paciente que o bebê dela estava chorando muito e ela deu o floral emergencial. Ela disse, incrível, Aliane, o bebê chora bem menos, dorme melhor e ela toma. Então, o floral é para todo mundo, inclusive animais e plantas, né? Então, o floral, ele é vida, né? O remédio da alma mesmo, para esses transtornos, até que a gente não consegue alcançar. O floral vai lá, faz aquela limpeza, dá aquele equilíbrio e você consegue viver mais tranquilo. O floral tanto pode ser cheirado como pode ser ingerido? Não, ele é líquido. Ele né? é ingerido? Eu faço a consulta, vejo o que a pessoa está precisando, indico, manda manipular na farmácia de manipulação e é um conta-gotas, vai tomando 4 gotas 4 vezes ao dia. São essências extraídas da flor, certo? Junto com o conservante, então é líquido, não é cheiro, é líquido. Entendi. E nem tem gosto, só o gostinho do conservante.
Então, qualquer pessoa pode tomar, sem medo, né? Ele trata mesmo caso grave de depressão, ansiedade, e esse número de transtornos em crianças tem crescido. Infelizmente, também em caso de suicídio em crianças, então a gente fica atento. Não quero dar remédio controlado para o meu filho. Busque um psicólogo, busque a terapia floral, porque assim... Vai ajudar bastante. Muito, Se muito caso mesmo. não resolva, né, já a Claro situação. que tem casos que a pessoa precisa buscar um psiquiatra, fazer o tratamento psiquiátrico de forma alguma. Eu tenho clientes que fazem uso das duas coisas, porque às vezes o sintoma está tão forte, precisa sim, mas em conjunto, né, como ela falou, tudo, todo mundo de mãos dadas, eu acho que... Flui melhor, família, escola, psicólogo, os florais, todas as alternativas. É uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio que tem que ser montada em função dessa criança e desse adolescente. A Aline falou uma situação que eu vivencio muito, né, na prática, na clínica, principalmente com os adolescentes, né? Quando as mães percebem que a alternativa, a priori, é buscar a medicação, né, que tem ali voltado totalmente para a questão medicamentosa e muitas das vezes ao bloqueio, né, justamente por isso. Então, a princípio, é muito importante a gente buscar essas outras alternativas, né, e aí é onde entra a terapia floral, justamente em meio de tudo isso, às vezes daquele momento tão crucial, de tão emergência, e aí a gente busca esse alívio justamente nessas terapias alternativas, né? E o floral vem justamente para contribuir nessa forma. Então, e às vezes a gente se prende, não quero um medicamento. Então, a gente já busca essa outra alternativa, né, a terapia floral, justamente para poder agregar, e aí a gente entra nesse processo, para ir ficando cada vez mais, vamos dizer assim, buscando a ajuda, e mais para frente, né, juntar essa rede de apoio todo, que é importantíssimo. Olha, o assunto é muito interessante, saúde mental para jovens e adolescentes, para crianças também. É muito importante. Eu vou ver como é que eu faço para trazer vocês de novo, né? Arranjar um tempinho na agenda de vocês para a gente falar mais a respeito disso, porque é um assunto que ainda merece mais aprofundamento. E eu vou pedir para vocês marcarem, a gente já agendar para a próxima semana ou para outra semana, para a gente continuar falando a respeito disso, tá certo? E as pessoas também têm muita dúvida como é que o floral funciona. Sim, aí você já pode trazer para mostrar aqui de novo, porque a Aliane já esteve aqui mostrando os florais, mas é sempre bom reforçar, né, Aliane? Porque o que melhora a nossa qualidade de vida tem que estar em destaque. Discutido sempre. É, né? sim. Pois então, vamos organizar e a gente vai falar mais sobre saúde mental para crianças e adolescentes aqui no nosso Tudo em Dia.